Clube 885 apresenta Clubecast. Pois é, KG, mais um Clubecast. Dessa vez eu sei o número, mas eu não vou dizer o número, porque esse número dá azar. Não é o número 13. Eu imagino. Número 13 dá sorte, Tá esse certo. é outro número que dá azar. Perfeito. Então a gente Ok, pula esse já detalhe. sei. Tá bom. KG, tem uma constante em todos esses Clubecasts que a gente gravou aqui, que tem sempre um artista que entra no meio da conversa. A gente pode estar falando de rock gaúcho, a gente pode estar falando do R.E.M., pode estar falando do Dave Grohl, pode estar falando de qualquer Raul Seixas, Rita Lee, os Beatles sempre entram aqui. Sim. A gente, inclusive, tratou de um Beatle, né, do George Harrison, lá no comecinho, um dos primeiros, né? Mas de Beatles, só de Beatles a gente não falou. E esse é o nosso assunto do Clubecast de hoje. E pra isso... Calma, primeiro tem que pedir o like. Tá. Internauta, por favor, dá um like pra gente, ou um dislike. Boa. O KG não gosta do dislike, mas o algoritmo do YouTube gosta do like, do dislike, comenta. Pode falar mal, pode falar bem, tá? Mas hoje o Clubecast vai estar... Joinha. Porque o assunto é bom e a gente tem um convidado 5 estrelas, 5 star. É o considerado o 11º Beatle brasileiro. O Gilvan Moura vai conversar com a gente hoje aqui. Gilvan, você tá na área? Cadê o Gilvan? Estou aqui, meu caro. Aí, a mágica da tecnologia. Gilvan Moura. O Gilvan... 35º Beatle. Não, Olha, 11º. Você sabe que essa fila de ser o nono, tem muita gente que quer, né? Pouca gente chega lá, né, Gilvan? O problema é o number 9. Sim. Number 9? É o number 9 que é o problema, né? O nono Beatle, né? O Gilvan Moura, se é que as pessoas não sabem ainda quem é o Gilvan Moura hoje, e já há algum tempo, quando a gente fala em Beatles no Brasil, ele é uma figura referencial, é um cara que é o novo oráculo dos Beatles no Brasil, né? O Gilvan é professor de inglês, né, Gilvan? Isso aconteceu totalmente por acaso, né? Você não tem a menor intenção de virar youtuber, muito menos de ser a figura, vamos dizer assim, no país aqui principal, quando o assunto é Beatles. Te apresenta um pouquinho, Gilvan. Meu nome é Gilvan Moura, essa é Beatles School e a gente vai ver isso hoje. Bom, meu nome é Gilvan Moura. eu sou apresentador da Beatles School, que é um canal que eu criei há 3 anos, que o Enio acompanha desde o início. Eu tenho o prazer de tê-lo lá, sempre fazer os comentários dele, sempre pontuais, né? E a fama bateu a minha porta e eu bati a porta na cara dela, porque eu não gosto muito de ser chamado de youtuber, porque hoje em dia fazer um canal no YouTube, quando você tem um nicho, um canal nichado como é o Beatlemaníaco, você fica grande dentro daquele nicho que é o que eu queria, né? Mas você não cresce, você não consegue ganhar dinheiro com o YouTube sendo um dono de um canal tão nichado como as pessoas estão falando hoje em dia, né? Mas é um prazer muito grande porque eu, de certa forma, eu fiquei sabendo tem umas 2 semanas que é o maior canal do mundo. Pelo menos a aglomeração de Beatlemaníaco do mundo, né? Porque parece que os americanos, eles assistem os vídeos em inglês, mas eles não gostam muito de inscrever no canal, aquela coisa toda. Já aqui no Brasil não, tem essa sensação de pertencimento, então eu me sinto lisonjeado de ser o diretor dessa escola com quase 50 mil Beatlemaníacos, né? Pois é, Gilvan, e tem uma coisa que é legal, tirando essa coisa de não ganhar dinheiro, porque é cruel o relacionamento com o YouTube, né? Tá sempre mudando as regras, é meio chato. Mas te abriu um monte de porta, né, cara? Até dá aula em universidade, você dá hoje sobre os Beatles, né? Então, a tua vida, de certa forma, ficou mais colorida por causa dos Beatles, por causa desse canal, não foi? E sem drogas, cara, sem drogas. Ela foi ficando surreal, né? E, sim, várias portas se abriram, eu consegui alcançar algumas coisas que não estavam nos meus sonhos mais remotos, né? Como uma pessoa que ama os Beatles, que estuda sobre os Beatles, né? Mas eu vejo como uma consequência legal, bacana, né? Ser convidado para tanta coisa e ser convidado por vocês aqui também, que é uma das coisas também que é mais legais, né?
E deve chegar pra ti algumas histórias muito bacanas, né? De brasileiros. Eu me lembrei da Lizzy Bravo, né? Da saudosa Lizzy Bravo, que nos deixou agora há pouco tempo atrás. Que pra quem não sabe, a Lizzy Bravo foi uma brasileira que gravou com os Beatles, né? Across the Universe. E deve chegar algumas outras histórias, assim, de gente que, de alguma maneira, acabou cruzando com alguns deles, assim. Não sei se tu te lembra de alguma, ou pode falar pra gente agora. Até tirando a Lizzy, que eu acho que é a grande história, né? Porque um dia desse eu tava lendo o álbum branco, a versão de luxo do álbum branco. E agora tá o nome dela lá, porque eles decidiram colocar outtakes de Lady Madonna, Across the Universe e The Inner Light, que foi gravado ali em fevereiro de 68, antes deles partirem para a Índia, né? E eles decidiram colocar esses outtakes que parece que eles não sabiam onde colocar nessas caixas de luxo. Eles decidiram, 68, vamos colocar no álbum branco, apesar de ser bem distinto, né? Essas gravações de fevereiro e as gravações do álbum branco. Mas eu achei muito bonito, porque no final tá lá, vocal, backing vocals, Lizzy Bravo e Gaylene, né? Eu falei assim, mas infelizmente ela já partiu, ela nem conseguiu assistir o Get Back. O que me partiu o coração, porque naquela semana que ela faleceu, eu e ela já estávamos conversando, né? Da loucura que seria quando o documentário estreasse e tal, mas quis Deus que ela assistisse lá de cima. Mas ela assistiu. Certamente. Com certeza ela assistiu. E deve ter gostado muito, mas eu fiquei com muita pena. Agora, há diversos relatos de Beatlemaníacos. Pessoas que têm muita sorte de estar na Inglaterra como motoboy e entregar alguma coisa na casa do Paul, né? Ou encontrar o Ringo. E isso é muito legal. São tantas histórias que daria até episódios da Beatles School, né? Aí a sugestão que você mesmo fez pra você, né? Sim, eu vou... Deixa eu anotar aqui rapidinho. Ô Gilvan, falando em nicho, falando em Beatles, falando em vida mudar, o assunto de hoje, embora seja Beatles, é um assunto bem nicho também, que a gente vai falar de um livro, que é o Tune In. A gente vai falar de um cara chamado Mark Lewisohn e vou linkar com você. Por quê? O Mark Lewisohn, que é o maior... sei lá... Eu sou fã do Mark Lewis. Eu acho que ele é o cara que, quando o assunto é Beatles, né, o Mark Lewis é referência total no mundo, no planeta. De 2014, 2015 para cá, tenho quase certeza que eu ouvi todos os podcasts que o Mark Lewis participou, deu entrevista falando do Tune In. E eu gosto muito de ouvir ele porque ele é muito criterioso, ele não parece muito baba-ovo, ele vai muito em cima dos fatos e ele tem uma coisa em comum com você, cara, que é uma leitura que ele consegue fazer dos Beatles a partir do seu próprio conhecimento pessoal, sabe fazer observações muito pontuais e interessantes. Ou seja, às vezes você lê um livro sobre os Beatles, alguma coisa sobre os Beatles, você pegou aquela informação, mas o que está no meio, na entrelinha, é que faz a diferença de um cara como Mark Lewisohn e você. Por que eu estou falando isso? Porque o Gilvan Moura está participando da revisão da edição em português desse livro, do Tune In, que é uma bíblia, né, Gilvan? É um calhamaço, né, que começa lá em 1000... Aí, mostra pra gente. Olha aí, caramba. Esse livro começa em 1800 e pouco, lá com Tataravô. Explica um pouquinho, vai de onde até a gravação do Please Please Me, não é isso, Gilvan? Sim, ele foi um livro que foi uma surpresa muito grande, porque nós tivemos o Anthology, que é o Evangelho segundo eles mesmos, né? Então, os Beatles escreveram o Anthology. E para quem estuda, para quem lê muito sobre os Beatles, assiste documentários e até as entrevistas deles mesmos, depois que inventaram o YouTube, a gente recebeu essa enxurrada de entrevistas do John na década de 70 que eu nunca tinha visto, né? E do George, do Ringo. A gente vê muito Paul, mas o George, o Ringo e o Paul a gente vê menos. Então eu acho que uma boa parte do Anthology, o Paul, o George e o Ringo, eles esqueceram muita coisa, né? Então logo depois veio uma outra biografia, escrita pelo Bob Spitz, que ela era bem grossa, bem completa, que ela vinha desde o início até os Beatles se separarem ali, meados da década de 70, talvez 1970, quando com o lançamento do Let It Be, né? Ele não abrange muito depois, não. Então o Mark Lewisohn, ele se sentiu, como a maioria dos Beatlemaníacos, meio que refém dessas biografias que não iam muito
dentro da história. Então ele teve a ideia, ele já havia escrito essa biografia não, esse livro que chama The Recording Sessions. Sim, maravilhoso. Né? Onde que a EMI pediu que ele escrevesse e ele catalogasse todo o material dos Beatles. Né? Então ele teve o privilégio de escutar fitas ali bem antes do projeto Anthology, né? E ele trabalhou no Anthology, né, cara? Ele fez a pesquisa histórica do Anthology. E depois ele lançou esse outro livro aqui, que é o Beatles Chronicle, onde que é o Recording Sessions mais todos os shows que os Beatles fizeram. Estão colocando tudo certinho, em ordem, para as pessoas poderem saber o que aconteceu na vida dos Beatles. Então, mais tarde, ele decidiu que ele escreveria a biografia que ele queria ler. É igual eu brinco que eu faço os vídeos que eu queria assistir, ele fez a biografia. Só que o seguinte, era muito material, que ele teve acesso a entrevistas do Alan Williams, porque o Alan Williams, que foi um dos primeiros empresários dos Beatles, antes da fama. Então o Alan Williams, ele tinha um plano de escrever um livro sobre os Beatles. Então ele passou décadas entrevistando várias pessoas que já morreram. E inclusive ele. Então o Mark Lewisohn conseguiu com a família do Alan Williams essas entrevistas. Então você imagina assim, é algo assim que ninguém tinha, né? Ele entrevistou pessoas que conviveram com os Beatles em Hamburgo, em Liverpool, bem antes da fama. Então ele decidiu que era muito material, ele decidiu que seriam 3 livros. Tá. 3, seria uma trilogia. O primeiro livro, ele viria da chegada dos Lennons e McCartneys a Liverpool, vindo da Irlanda, né? E da família Harrison, da família Stark, e de pai e mãe, né? De um lado e do outro, de cada família. A própria história de Liverpool, mas o livro termina em dezembro de 62, quando eles gravam ali no Star Club em Hamburgo, porque ele achou que ali deveria ser o corte do primeiro livro. Só que agora a gente tem que esperar o segundo livro, que deve ser lançado ano que vem. E aí eu já estou sabendo que eu estou no projeto, então já estou tudo feliz. Mateus, inclusive isso aí sempre me chamou atenção, porque em todas as entrevistas que o Mark Lewisohn dava, a grande pergunta era essa: pô, mas quando vai sair o 2? E a resposta dele era sempre evasiva: olha, se tudo der certo, se nada der errado, daqui a 6, 7, 8 anos, o segundo, tá? Porque tem o volume 3, que mais pra frente. Sim. Olha, aí as pessoas, pô, mas vai demorar 20 anos pra gente ver isso aí. Eu não posso fazer nada. Ele falou assim, esse é o meu time. Ele falou, Enio, que ele quer que daqui a 300 anos, quando alguém for ler algo, procurar algo sobre os Beatles, que essas pessoas irão até os livros dele, entendeu? Legal. E como é que tu acha que vai ser daqui a 300 anos a procura sobre a história e sobre a música dos Beatles? Eu acredito que da mesma forma que eu sou professor de literatura inglesa, né? Eu dei aula há muito tempo na universidade. Eu acredito que da mesma forma que a gente vai estudar sobre Shakespeare ou qualquer período elizabetano, as pessoas olham para o período elizabetano, John Milton, Shakespeare, e as pessoas ainda estudam, né? Então agora a gente está no segundo período elizabetano, né? Coincidência na Inglaterra, né? E indo para o final, né? Então eu acho que os Beatles eles serão a parte cultural talvez mais importante do século XX. Eu acredito nisso, pelo que eu vejo, leio, acredito. Então eu acredito que as pessoas vão procurar saber, né, quem foram esses caras e tudo mais. E é legal saber que teve alguém tão sério como o Mark Lewisohn fazendo esse trabalho, né? Vai fazer 10 anos que foi lançado o primeiro livro na Inglaterra, né? E acredita-se que ano que vem venha, mas acredita que também que por volta de 2028 o terceiro livro fique pronto. O terceiro livro, ele tem a coisa do Get Back, né, que mudou a visão, inclusive do próprio Mark Lewisohn, o que me surpreendeu um pouco, porque eu já imaginava o que era janeiro de 69 e eu nunca vi aquilo como o fim dos Beatles, como foi contado até por eles próprios, né? Então para mim foi uma coisa, não foi tão surpreendente, mas foi muito legal ver os bitomaníacos horrorizados com janeiro de 69, como foi legal, como eram os Beatles trabalhando, mas me assustou ver muito bitomaníaco graúdo ficar assim, mudou a história, mudou tudo. Eu falei, não mudou nada não.
Eu concordo com o Gilvan. Eu acho que eu inclusive comentei contigo. Eu já tinha assistido, Gilvan, o Let It Be, o primeiro, né? O documentário lá de 1970 e tal. E eu me lembro que eu era guri, a primeira vez que eu assisti o Let It Be, eu fiquei constrangido, por exemplo, com a presença da Yoko no estúdio, dando pitaco, falando e tal. Eu fiquei constrangido, disse, mas sabe? E agora todo mundo falou disso como se no primeiro documentário lá, lançado na época, não ficasse claro isso, né? Então eu acho que realmente as pessoas que ficaram tão surpresas assim, não conheciam o primeiro lá, né? Ou não conheciam muito bem a história. Me pareceu isso. Já que a gente entrou no Get Back, assim, eu acho que o Gilvan tá aí, né? Tá. Já que a gente entrou no Get Back, acho que a grande descoberta pra mim do Get Back foi ver como os caras realmente, até quando estavam putos um com o outro, estavam chateados, eles eram extremamente educados, finos, espirituosos, entendeu? Né? E competentes. É uma coisa incrível. Não é à toa que aquela química ali, né, mudou tudo, né? A gente tá até inclusive falando o assunto aqui, são os caras, né? Mas enfim. Gilvan, voltando pro Tunin, que é onde você tá aí com a mão na massa, literalmente colocando a mão na massa, a gente sabe que tem algumas coisas ali que o Mark trouxe, como assim, a verdade, o George Martin não queria contratar os Beatles, ele foi obrigado a contratar os Beatles, né? O John Lennon não foi exatamente abandonado pelo Alfred Lennon, a coisa não foi bem assim. Sim. Eu queria que você falasse desses dois episódios rapidamente e se você encontrou alguma outra coisa que tá... isso aqui eu não sabia, isso aqui eu achava que era isso, mas é outra coisa. E aí? Sim. Bom, começando pelo Alfred Lennon, eu acho que um livro que, apesar de eu não morrer de amores por ele, é um livro do Philip Norman, aquela biografia, que ele teve acesso o Alfred Lennon ia escrever um livro na década de 70, mas ele morre em 76. Então ele fez algumas anotações que o Philip Norman conseguiu acesso. Agora, se o John teve acesso a essas cartas, eu não sei. Nem o Philip Norman sabe. Mas o Alfred conta uma história que é muito mais compreensível de um homem da década de 40. Ele não era nenhum vagabundo, mas era um cara muito boêmio, né? E ele larga Julie e aquela coisa toda. Então, o Philip Norman, ele escreveu muito bem essa parte. Já o Mark Lewison, por ter que contar a história da família Starkey, da família Harrison, McCartney e das duas famílias do John, que eram os Stanleys, que era a família da mãe dele, a mãe dele tinha diversas irmãs, né? A Mimi, a Meta, tinham várias irmãs ali, e era um grupo de mulheres muito fortes, né? Os maridos eram mais, vamos dizer assim, quietos ali na família. O Alfred Lennon, ele era um cara que a família Stanley detestava. Então, eles passaram muito isso pro John. E o fato, como ele abandonou o John, que não foi um abandono, ele iria levar o John para Nova Zelândia. Ele queria, e a Mimi queria também, a tia Mimi queria também que ele fosse junto. Porque a Julia, ela casou novamente, naquela época era inaceitável. Ela não casou, ela se juntou com o cara, e com esse outro cara ela teve 2 filhas. Então isso era inaceitável naquela Liverpool ali, do final da década de 40 para a virada para os anos 50. Bom, ainda é inaceitável diversos conservadores aí até hoje, né, cara? Mas você imagina na época, né? Não poderia ter divórcio, muito menos você se juntar com outro cara. Então, eu acho que o John foi um pouco envenenado pela família Stanley a respeito do pai dele. Mas o pai dele realmente sumiu, teve os motivos dele, ele ficou preso na África, ele morou um tempo em Nova York, né? Foi preso em Nova York também. Então ele era uma pessoa muito complicada e ele reaparece em 64, quando os Beatles já eram famosos. E isso deixou o John com um nojo dele, e isso é natural, sendo que ele não sabia da história direito. Ele apareceu agora que eu sou rico, que eu sou famoso, né? Então quebra um pouco isso. Já sobre o George Martin, quando o Brian Epstein foi a Londres com os acetatos, porque eles foram não rejeitados pela Decca, isso está no livro, contando muito bem que o Dick Rowe ele não rejeitou os Beatles. Foi um cara que trabalhava na Decca que escolheu outra banda, que eram os The Tremeloes, os famosos The Tremeloes, que ninguém nunca ouviu falar, né, cara? Então o que aconteceu?
o Dick Rowe, ele amargou essa coisa, né? Mas o Brian, ele ia nas gravadoras em Londres com um tape dos Beatles. E um dia ele estava na Oxford Street, ele tinha um amigo que trabalhava na antiga loja HMV. Eu falo antiga porque ela fechou há mais ou menos uns 5 anos. Era um local que eu adorava comprar CD, porque tinha 3 andares de CD, vinil, DVD. Era um paraíso pra gente, né? Você poderia achar, por exemplo, ali a coleção do George Harrison em CD, que você jamais encontraria no Brasil. Você encontrava lá com um preço razoável, assim, de 6 libras, 7 libras. Mas o Brian foi lá em meados de 62 e um cara que era amigo dele, que trabalhava lá, virou pra ele e falou assim: cara, por que você não faz esses tapes? Faz eles acetatos de vinil, é aqui no andar de cima. Então o Brian faz de Like Dreamers Do e Hello Little Girl, que eram músicas do John e do Paul. Então o cara pergunta pra ele: quem são os compositores dessas 2 musiquinhas? Ele fala assim: são 2 caras de Liverpool, são os 2 vocalistas da banda, Lennon e McCartney, que na época era McCartney e Lennon. E ele falou assim: cara, quando você for agora nas gravadoras, leva esse disquinho que você ganha tempo. Eles têm lá um toca-discos e tal. Cresceram o olho nos copyrights desses bobinhos do norte, que eram McCartney e Lennon. Então, por isso, havia uma empresa chamada Archwood, eu esqueci o nome dela agora, e eles tiveram o interesse seguinte: vamos dar uma chance a esses garotos, mas o que a gente quer mesmo são os direitos autorais dessas músicas. A gente vai pegar esses direitos pra gente, porque eles não entendem de nada e tal. Então o dono da EMI falou com o George Martin: você precisa assinar com esses garotos pra gente poder pegar as músicas dele. Então o George Martin, sem conhecer os Beatles, ele nunca tinha visto os Beatles na frente dele, apenas o Brian Epstein, ele assinou. E por assinar, ele tinha que, no acordo, dar uma chance para os garotos. Então, quando eles chegam lá, todos felizes, iam gravar a primeira música, o George Martin não estava nem lá no dia. Né? Então, isso quebra um pouco, porque o George Martin ele passou a vida inteira falando que ele viu os Beatles, ele falou: eu preciso assinar com eles. Balela que talvez ele mesmo criou isso na cabeça, morreu acreditando nisso. Então, o Mark Lewisohn confronta o George Martin, falando: você assinou, mas no dia tal. E aí ele falou assim: não, eu não posso ter assinado sem ver. Ele falou assim: mas você assinou sem ver. Os meninos apareceram semanas depois. Então o Mark Lewisohn, embasado com documentação e entrevistas, ele traz tudo isso pro livro. E não é nada menor do que a verdade. Sim. Entendeu? É muito mais interessante você saber como as coisas foram criadas do que você acreditar. Não vou chamar de lorota que o Paul McCartney conta, mas é aquela coisa do biógrafo, né? O artista, ele na cabeça dele, ele acredita, ele é aquele mito quase que sobrenatural sobre ele mesmo, mas eu prefiro acreditar no Mark Lewisohn com documentação e tudo mais. Qualquer outra pergunta? Você falou do pai, do John, do George Martin e... Não, aí eu pedi para você... Eu pedi para você dizer se você encontrou alguma coisa no livro, além desses 2 fatos. Isso aqui eu não sabia, ou eu achava que isso aqui era de uma maneira e é de outra, que aconteceu. Mas talvez tenha sido falha minha, viu, de bitomaníaco. Talvez outras pessoas já soubessem o que eu ouvi falar aqui. Em 1959, praticamente acabaram o Quarrymen, né? Então o John fica muito amigo do Stuart Sutcliffe na Escola de Arte de Liverpool. Então quando eles viram para 1960... a história, principalmente no Anthology, sempre foi muito mal contada. Antes deles irem para Hamburgo, eles foram para a Escócia. E eles fizeram aquele teste com aquelas fotos que o Stuart Sutcliffe está de costas, né? E eu entendi minha vida inteira que aquilo ali era um teste para ver se eles iriam para Hamburgo, né? Com uma banda para Hamburgo. Acabou que não. Mas eu sempre falo assim: muita gente sabia disso, mas eu não sabia. Que era um testezinho para poder acompanhar um cantor chamado Johnny Gentle, né, que iria fazer uma turnê na Escócia. Exatamente. E os Beatles iriam junto, né? Então é ali que eles trocam de nome, vira Long John and the Silver Beatles, né? O Paul vira Paul Ramon, e o Stuart vira Stuart the Style, Carl Harrison, né? E o John passou a ser Johnny Lennon e não Long John.
igual as pessoas gostam de falar, porque alguns autógrafos daquela mini turnê com Johnny Gentle, elas sobreviveram na Escócia. Alguns autógrafos. Então tava lá, Johnny Lennon. Quase que o nome do John Lennon ficou Johnny Lennon. E o mais interessante foi a história do baterista, né? Do Tommy Moore, que ele era muito mais velho que os Beatles, ele tinha 29 anos. E ele era casado, então a esposa dele não deixa ele tocar com os Beatles, né? Então eles voltam da Escócia e o Alan Willis fala assim: cara, eu consegui um trabalhinho para vocês em Hamburgo, mas vocês precisam de um baterista. Então chegou a aparecer outros bateristas. Teve um cara que era chamado Norman Chapman. Ele era um pouquinho só mais velho que os Beatles. Então ele passa a ser um Beatle, e é completamente esquecido da história, né? Ele passa a ser um Beatle, mas ele nasceu em 39, e até 39, você, quando fizesse 18 anos, você tinha que ingressar lá no exército inglês. Então ele deixou de ser um Beatle por causa disso, um monte de pena da história dele, né? E aí eles chamam o Pete Best, o qual eles não queriam. Eles já haviam tocado lá no Casbah, que era da mãe do Pete Best, né? Eles conheciam o Pete Best, mas até o último momento eles ficaram procurando o baterista em Liverpool. No último dia, eles falaram: pega esse cara, vai ter que ser ele mesmo. Vai ter que ser ele mesmo. Então eu adoro essas histórias, porque são detalhes que eu não tinha a menor ideia. E os livros contam muito atropelado para chegar logo na Beatlemania, que é onde as pessoas querem saber como o sucesso de Love You, os filmes, A Hard Day's Night, Help, Sgt. Pepper, Álbum Branco, as pessoas querem saber isso. Mas eu acabei me apaixonando por esse... Eu tô meio doido, né? Porque eu me apaixonei mais ainda pelo Get Back, que é indo pro fim, né? E tenho trabalhado no início. Então eu tô nas extremidades da história dos Beatles, né? Ô Gilvan, então pra gente encerrar, quando é que sai o Tuninho brasileiro com o teu nome? O Tuninho? Vai chamar Tuninho. A gente brinca. Vai chamar Tuninho. Tuninho Moura. Cara, Toninho Moura. A tradução foi uma coisa muito interessante, porque eu trabalho com são tradutores, uma revisora de português, e depois eu venho no final passando pente fino, né? Então eu troco alguma coisa, para eu ser professor de inglês, eu acabo ajudando muito os tradutores, né? Alguma coisinha boba que talvez só bitomaníaco saiba, eu vou lá e conserto, né? Então eu tenho que ficar de olho, eu tenho que passar um pente fino mesmo. Mas a ideia do livro vir numa caixa de luxo, e já foi conversado com o Mark Lewis, que o livro brasileiro ele vai ter, por causa da língua portuguesa, as palavras ser bem maiores, de 900 páginas serão mais ou menos 1.400 páginas em português, pelo próprio formato da nossa língua, das palavras, né? E ele vai ser dividido ao meio. Então vai vir uma caixa com os 2 livros. Mas isso não quer dizer que é o livro 2, ele não foi lançado, hein? É o livro 1 dividido ao meio numa caixa, mas vai ter uma versão mais barata também. Uma versão tipo essa aqui, né? Só com uma capa, né? Mas o que eu tinha para falar? Eu acredito que ele deve ficar pronto no final de outubro. Para as vendas de Natal, com certeza, já vai estar no mercado. E eu conversei muito com o Mark Lewis, eu tive o prazer de conversar com ele por e-mail, a gente trocar alguns e-mails. Ele é muito inglês, se isso for um elogio. Eles são bem mais frios do que a gente, né? Mas ele é um cara que tem senso de humor, e agora lendo o livro dele, eu vejo que tem uma piadinha aqui e ali que você precisa ser muito bitomaníaco, e talvez, infelizmente, essas piadas se perdem na tradução, entendeu? Não dá para traduzir ao pé da letra tudo. Realmente eu aprendi uma coisa na minha vida, a dar valor a qualquer livro que tenha sido traduzido por qualquer editora aqui no Brasil. É um trabalho árduo, e eu fico muito feliz de ter sido chamado para esse projeto, porque o CEO da Belas Letras, Gustavo, ele falou um dia desse numa entrevista que quando ele pegou os direitos autorais desse livro, ele falou assim: eu tenho que colocar o Gilvan nesse projeto, porque eu tenho certeza que ele conhece o livro tão bem, e por ele ser professor de inglês, ele vai ajudar muito, muito na tradução, né? Então eu me sinto lisonjeado, eu só tenho a agradecer a ele muito mesmo por me colocar nesse projeto. Tem sido um prazer absurdo, e é muito legal ter meu nome colocado ali, né? É um carimbo meu, né? E eu fico muito feliz. E como a gente falou aqui no comecinho, né? Acho que foi você que falou, não sei se foi o KG, que a intenção do Mark Lewis é que daqui a 100 anos, 150 anos, que isso
sirva de material de pesquisa sério, né? E a versão brasileira vai estar com o teu nome. Então, Gilvan, mano, você, de certa forma, tu vai seguir com isso aí. É bem Imortal. bacana mesmo. Eu sou um imortal da Beatlemania. Isso aí. Da Academia Brasileira de Beatlemania, como a Liz Bravo foi nossa presidente. Então tá, em outubro teremos aí o Toninho Moura, né? Lançado aqui no Brasil pela não, Belas desculpa. Letras. Em relação ao nome, ainda há uma discussão, porque o termo Tsunin, ele tem alguns sentidos, né? E a gente tem que procurar qual era o sentido que o Mark Lewison colocou, que seria algo como afinar ou então sintonizar. Então, e o Mark Lewison, ele gosta da brincadeira da língua inglesa, de que a maioria dos ingleses, o próprio John Lennon gostava disso em Please, Please, do duplo sentido da palavra please, né? Poderia dizer agradar, mas também pode ser por favor, né? Então, o Mark Lewison, ao ele criar o Tsunin, eu vi na tradução a necessidade do gerúndio. Eu falei assim, porra, não vai ficar legal sintonizando ou afinando, que é início dos Beatles, né? Então, acredito eu que ficará Tsunin, e o subtítulo que é All These Years, uma coisa assim. Não sei se é Those ou These. É All This, Não né? sei, agora. All These, eles... talvez essa parte seja traduzida, apenas o subtítulo, porque o nome Tsunin já virou piada, né, cara? Tsunin, já, o pessoal aqui no Brasil já tá zoando de Tsunin. Então, eu acho que é melhor guardar o nome Tsunin, porque fica legal. Legal. Gilvan, obrigado, queridão, por ter aceito o convite, tá? Prazer todo meu. Tá, e aguardamos a figura aqui pra gente beber a respeito Isso aí. aqui Isso aí. na Serra Gaúcha. Tá bom? Com certeza, com certeza. Eu tenho alguns convites aí pro Sul, agora no segundo semestre. Quem sabe eu vou descendo até chegar aí. Vai sim, se depender da gente vai ser rápido. Valeu, Gilvan, gente. Um abraço. É isso daí, valeu. Clube 885 apresenta Clubecast.